Bem-vindo, bem-vinda ao nosso bate-papo aqui. Eu sou Tadeu da Ponte, fundador aqui do Grupo Primeira Escolha. Esse podcast está apoiado pela HR Colabai, que é o nosso mais recente negócio. E hoje eu estou aqui com o João. Conheci o João como aluno ainda no INSPER, né? E foi logo de cara, nosso primeiro contato, uma conexão super legal. João, bem-vindo. Obrigado por participar aqui comigo. Obrigado, Tadeu. É um prazer. Como você falou, a gente se conheceu aí, eu estava estudando no INSPER ainda. É legal que nossos caminhos se cruzaram aí de novo de alguma forma. Bom, o papo aqui é sobre empreendedorismo, IA, inovação. Tem um monte de coisa que o João vai contar aqui pra gente. Ele acabou de voltar de Berkeley, Vale do Silício, tem um monte de novidade. Mas até pra, sei lá, uma galera que acessa esse conteúdo tentando descobrir, né, por onde começa uma trajetória empreendedora. Vou fazer uma primeira pergunta, João. Papo que a gente até estava, né, agora há pouco aí no warm-up falando. Como que você começou assim? De onde foi a centelha que te levou a querer empreender aí para esse caminho do empreendedorismo? Como começou essa história? Boa, perfeito. Eu acho que você falou bem que assim, existem várias formas diferentes que as pessoas acabam caindo no empreendedorismo, né? Às vezes, no Brasil, empreendedorismo de necessidade, eu preciso fazer alguma coisa, preciso me desenrolar, é muito comum, mas quando surge uma nova tecnologia que aí triga ideias que as pessoas podem ter para novos negócios, ou ainda quando a pessoa só tem uma ideia de um novo problema que ela identificou, ou a própria vontade de dizer, cara, eu acho que o empreendedorismo é um caminho interessante, profissionalmente falando, eu acho que eu posso ficar melhor nisso. E o meu foi muito nessa linha. Na verdade, quando eu estava no ensino médio, eu passei um tempo em Cambridge, na Inglaterra, e aquilo mudou completamente. Assim, eu acho que eu tive mais tempo para pensar sobre carreira, sobre o que eu tinha. Estava no momento propício para isso. Mas antes disso, assim, colégio tradicional em Recife. Isso. Assim, educação brasileira padrão, né? Exato, e aí padrão. Você foi para Cambridge e que período? Eu fui no segundo ano do ensino médio. Exato. E aí, continua, o que aconteceu? Então, e aí, como você falou, antes do colégio tradicional, eu estudei no Colégio Damas, em Recife. Eu estudei lá desde 1 ano e meio, assim, sou apaixonado pelo colégio. Grande instituição, super bacana. Gosto demais, eu acho que é um colégio que acima até do ensino técnico me trouxe muitos valores, muita reflexão sobre a questão moral, religiosa, ao que eu atribuo muito do que eu consegui aprender ou evoluir na vida, eu atribuo muito a esses princípios que eu aprendi lá. E aí, essa experiência em Cambridge já foi um outro tipo de viés, muito mais para abrir a cabeça para o que existe no mundo, né? O que as pessoas estão fazendo lá fora, no caso em Cambridge, no caso na Inglaterra. E lá eu tive mais tempo para pensar e percebi como o empreendedorismo era um caminho. Eu tive aulas de contabilidade, participei de clubes lá focados em negócios. E aí eu passei 6 meses vivendo esse diferente, assim, uma cultura que se você estiver andando na rua e tiver um cara vestido de palhaço do outro lado da calçada, ninguém vai olhar, porque o diferente é normal. E aí você volta para um terceiro ano, aí senta na aula de biologia, você diz, cara, não é isso aqui, né? Então esse choque eu acho que foi muito importante. E aí eu abri a cabeça para dizer, cara, o empreendedorismo é um caminho e existe uma mesma ciência aqui. Eu tinha comentado com você assim, sobre o exemplo do Elon Musk, né? Tem uma empresa de lançamento de foguete, aí outra de fazer carro elétrico, aí outra de construir túnel. O que é que tem de comum aqui? Porque se você faz uma análise superficial, parece que são coisas completamente diferentes. Mas quando você vai para os primeiros princípios, né, como ele mesmo fala, a ideia da identificação de um problema, de identificação de um nicho, a ideia de bolar uma estratégia de go-to-market, pensar numa estratégia de produto, tudo isso é uma base comum que você pode estudar e melhorar. Então, eu acho que o meu caminho no empreendedorismo, ele começou muito daí, de entender que existia uma mesma ciência que me interessava intelectualmente, que para mim era um desafio intelectual, na qual eu podia melhorar, podia aprender e poderia construir grandes coisas de impacto, de alguma forma, como são os negócios dos bons empreendedores. Boa. Você fez da sua experiência de aluno depois de voltar de Cambridge, você já me contou isso, da sua necessidade pessoal ali como estudante, preparar para vestibular e tal, você fez disso já o primeiro playground ali para você experimentar e aprender coisas sobre empreender, né? Conta aí sobre essa fase rapidinho, sei lá, três coisas que você
criou né, com a sua turma lá e o que você foi aprendendo em cada uma delas. Acho que é legal. E o que você tirou de cada experiência, né? 3 passinhos e o que você tirou delas. Boa, perfeito. Eu acho que isso é um bom exemplo para mostrar como o empreendedorismo ele vem de várias formas, né? A ideia do design thinking, a ideia de entender um nicho para entender o problema dele, para construir uma solução em cima. Isso acontece se você está trabalhando numa empresa, se você está abrindo um CNPJ. E no caso, quando eu voltei dessa experiência em Cambridge, eu montei lá com alguns amigos, tanto do intercâmbio brasileiros como de Recife, que é a cidade onde eu sou, o que a gente chamou de mastermind. Então, um grupo de pessoas que estavam com essa mesma cabeça de, poxa, a gente quer estudar um negócio diferente, a gente quer olhar mais para negócios, vamos trazer convidados aqui, porque talvez ninguém vai receber João Henrique, mas um grupo de alunos de ensino médio que quer ouvir mais sobre tecnologia, sobre economia, sobre criação de startups. A gente conseguiu falar com muita gente bacana. Então, esse Mastermind foi uma coisa aí que a gente empreendeu, e aí eu percebi muito a necessidade dessas habilidades de gestão, de conexão com pessoas, de como você não consegue construir nada se você não tiver essa habilidade de estar em movimento, de estar falando com os outros, de conseguir vender essa visão de eu quero construir tal coisa, como é que eu trago essas pessoas para perto de mim para viabilizar isso? Porque sozinho você só não consegue. Eu não conseguiria fazer um grupo se eu não conseguisse convencer os meus outros amigos que valeria a pena fazer parte desse grupo. Ou se eu não conseguisse convencer os mentores que valeria a pena passar 1 hora ali com a gente, 2 horas com a gente, falando sobre esse assunto. E aí, como eu tinha que estudar, né, pro vestibular, eu ainda estava no 3º ano do ensino médio, a gente disse, poxa, eu já queria vir para São Paulo, já tinha essa cabeça. Eu achava que aqui tinha muito mais oportunidade no ambiente de negócios, e aqui principalmente era onde estavam as melhores cabeças. As pessoas que eu assistia no YouTube ou que eu ouvia um podcast estavam aqui, e eu queria estar mais próximo desse ambiente. De novo, estar em movimento para fazer sua sorte de alguma forma, né? E conhecer essas outras oportunidades. E aí, como eu tinha esse planejamento de vir aqui para São Paulo, eu não sabia ainda se eu queria ir para o INSPER, USP, FGV. A gente disse, vamos pegar o que tem o maior conteúdo, vamos estudar tudo. Mas alguns amigos queriam vir também. A gente dividiu os assuntos e começou a fazer resumo de cada assunto, porque a gente tinha uma prova de que, fiz um resumo, eu estudei aquele tópico, né? E depois de umas 2, 3 semanas fazendo isso, a gente começou a parar para pensar e dizer, poxa, se está complicado para a gente estudar para o vestibular, que tem infraestrutura, que tem um bom colégio, que está estudando em home, mas em ar-condicionado e tudo certo, como é que está a situação para quem não tem essa infra? E também está no 3º ano, e também tem um sonho da faculdade, também tem um sonho de evoluir na carreira. Então, a gente disse, a gente já está fazendo... Eu e mais 2 amigos que tinham sido meus sócios nesse projeto, a gente disse, como é que a gente pega esses resumos e passa para mais pessoas? De novo, a ideia de empreendedorismo germinando aí de tenham pessoas com um problema, eu posso trazer uma solução e, nesse momento, já trazendo mais tecnologia. O que é que a gente fez? A gente entrou no YouTube, eu pesquisando lá, cara, como é que eu faço um site? Porque eu queria pegar os resumos que a gente estava fazendo no Google Docs, etc., e jogar num site. E a gente fez no Wix na época, né, que algumas pessoas até usam, mas enfim, na época era mais famoso. A gente chegou a fazer o site, aí depois disso, e como é que eu divulgo isso? Aí mais um cheiro aí do que é o pensamento de go-to-market, de distribuição, né? Que depois eu fui dando esses nomes a esses conceitos, essas coisas, mas na época era só, preciso que mais gente acesse. E aí a gente usou o Instagram, usou o TikTok, alguns TikToks que bateram mais de 1 milhão de visualizações, a gente chegou a fazer matéria na Globo local sobre o projeto, e nesse movimento a gente foi percebendo outras necessidades desse público. Então, de novo, percebe aqui os primeiros conceitos de empreendedorismo. Eu fiz uma primeira solução para um público. Como é que eu expando isso? Ou eu vou levar essa mesma solução para mais pessoas, para outros nichos, ou eu vou construir mais soluções para esse mesmo público. A ideia de vou aumentar o LTV ou coisa do tipo. Uhum. Mas, de novo, era um projeto social, mas os princípios já estavam ali. E a gente disse, vamos vender uma apostila. Porque a gente entendeu que essas pessoas, além dos resumos, tinham que se preparar para o vestibular. Uhum. A melhor forma era fazendo prova antiga. Como é que a gente consegue ajudar isso de alguma forma? Porque fazer uma prova antiga do Enem, se você está no 1º ano, no 2º ano, a experiência do usuário é muito ruim, porque ele não viu todos os assuntos ainda. Então, ele vai ter que pular, ele não consegue estudar focado, não consegue fazer um bloco de questões. A gente pagou 2 amigos da gente, fora meus amigos que eram meus sócios, pegou os últimos 10 anos de Enem, botou tudo dividido numa apostila do mesmo jeito que estava no nosso site, os resumos divididos por tópico. Aí chegou a vir algumas apostilas, depois a gente percebeu uma outra necessidade, que era a questão da orientação profissional. Tudo bem, por que eu vou estudar? O que é que eu quero fazer?
E, enfim, a gente chegou a empreender outro negócio nessa linha também. Foi um pouco desse ensino médio e já começo de faculdade. No meio dessas iniciativas, eu já tinha decidido vir para o INSPER, já tinha decidido que acho que era a melhor opção para mim, mas foi um pouco disso. Vou falar como eu entendi a história. Então, primeiro, mastermind, gente e movimento. Você não empreende se você não tiver com as pessoas e se movimentando, fazendo coisas, né? Aí, os resumos no site, você pode experimentar o potencial do digital da tecnologia, né? Qual tecnologia resolve o problema? E depois, a ideia é que empreendedores vão chegando de pivotar. Você vai... faz uma coisa e depois você vai mudando, encontrando ali um novo nicho, um novo... Né, como você falou, então eu pedi para você contar essa história, acho muito legal, porque como você mesmo disse, sem ter esses nomes, né, você foi passando pelas coisas e descobrindo o que seria legal, né? Agora, João, vamos avançar aí para você no INSPER, né? Como que você foi aprendendo agora a sistematizar, né, esse conhecimento sobre empreendedorismo? Você participou lá do Centro de Empreendedorismo, você fundou entidade, né? Eu conheço a história, por isso estou pedindo para você trazê-las. Como é que foi essa jornada INSPER? E aí, daqui a pouco a gente chega na fase, né, mais IA generativa, Astra e tal. Mas conta um pouquinho essa parte aí do INSPER. Não, perfeito. Assim, eu estava nesse processo, como eu falei, eu sabia que queria vir para São Paulo, mas estava nesse processo de escolha, de tentar entender, INSPER, é FGV, é USP, para onde é que eu vou. Problema bom, né? Um problema Só bom. Coisas boas pela frente. Um problema bom. E uma coisa que eu vi no INSPER foi justamente o Centro de Empreendedorismo. E essa cabeça mais voltada para a tecnologia, mais voltada para a criação de negócios, de inovação. E como era isso que eu queria fazer, eu vim para São Paulo com a cabeça, eu quero empreender em tech. Sempre o meu raciocínio foi como é que eu aumento minhas chances. Porque você não consegue ter certeza, mas você consegue fazer várias pequenas escolhas que vão aumentando as suas chances. Você está no ambiente certo, se você está estudando a tecnologia correta, enfim. E aí, assim que eu entrei no INSPER, logo no segundo semestre, eu comecei a fazer parte da Liga de Empreendedores do INSPER, que basicamente era um grupo de pessoas, de jovens que estavam querendo empreender. Na época eu estava empreendendo também, com essas coisas de educação que eu mencionei. E toda semana a gente tinha mentorias com alguns empreendedores. Então a gente teve assim, mentorias com fundadores de unicórnio, com Jorge Paulo Lema, com assim, vários nomes que foram trazendo muito desses conceitos que eu fui aprendendo ao longo dessa época de INSPER. E mais que isso, foram mostrando uma visão um pouco diferente de mundo. Eu acho que dependendo do tipo de pessoa que você tem acesso e das ideias que você tem acesso, acho que a leitura ela é muito boa nesse sentido, ouvir os podcasts é muito bom nesse sentido, porque você está em contato com ideias de pessoas que podem mudar a sua maneira de ver o mundo. Então, esses empreendedores, eles olhavam para o mundo, para os recursos crus de tem pessoas ali, tem aquele público com problemas, tem essa tecnologia surgindo lá no Vale do Silício, e eu consigo gerar valor do chão. Eu consigo juntar todos esses recursos. É um tipo de cabeça um pouco diferente. E eu fui sendo formado ouvindo esses caras. E aí, um tempo depois, quando eu parei de empreender a educação, meus dois sócios, um tinha ido fazer medicina, eu tinha ido fazer direito, estava estagiando, já não fazia mais sentido. Eu disse, caramba, eu quero aprofundar mais ainda no que é essa área do empreendedorismo, no que é a criação de negócios. E eu sempre via a área de Venture Capital, eu lia muito, e leio até hoje, os artigos do pessoal de VC, lá do Vale, de Nova York também, falando sobre construção de negócios. É menos o sonho e, eu tive essa ideia maravilhosa, e mais... Me explica o teu tamanho de mercado, me explica como tua solução é 10 vezes melhor, me explica aqui teu roadmap de produto, me explica como essas funcionalidades te diferenciam, me explica o landscape de competição. Então, assim, todos esses pontos eu sempre achei muito, muito interessantes e traziam uma visão mais pragmática do que era o empreendedorismo. Eu estava conversando antes, né? Eu mencionei que sempre me revoltou um pouco essa ideia de você quer ser advogado, você vai lá, estuda muito, aí tira o OAB, enfim, continua, lê vários livros, vai para palestras. Se você quer ser médico, a mesma coisa, se dedica muito, estuda, tem muita boa prática para aprender, engenharia, faz a mesma coisa. Empreendedorismo, não. Vai lá, toma risco e não tem boa prática para estudar, não tem livro para ler, não tem...
É óbvio que, assim, não é você se trancar num quarto e estar estudando porque esse não é a única forma de ter conhecimento. De novo, empreendedorismo exige muito movimento, exige muito essa conexão com as pessoas, entender o problema dos outros, exige muito essa ação, que, assim, a todo momento você precisa estar tendo várias e várias boas ideias, e isso vem muito dessa sua habilidade de conseguir se mover rápido, de conseguir compreender as coisas rápido. Isso só acontece quando você tem, curiosidade, e depois esse tipo de abordagem para com a vida de agir muito rápido. Então, eu acho que essas foram algumas experiências que me formaram muito, e principalmente o tempo que eu passei no Centro de Empreendedorismo do INSPER. Uma das coisas que me fez decidir ir para o INSPER foi justamente a presença do Centro de Empreendedorismo, e eu dei a sorte de, na época que eu estava entrando no INSPER, Tomás Martins, que foi meu orientador do TCC, enfim, que é super parceiro aí, estava entrando para coordenar o Centro de Empreendedorismo e fez, assim, uma revolução lá, trouxe muito das boas práticas de caras como Bill Wallace do MIT, de Steve Blank, de Bob Dorff, os caras do Vale do Silício, para dizer como é que eu entendo qual é o meu nicho, como é que eu avalio o mercado. Tá, eu preciso entender o problema do cara, como é que eu avalio um problema? Como é que eu entrevisto um cliente? Como é que eu faço um MVP? Como é que eu monto uma primeira estratégia de vendas? Como é que eu escalo a cultura de uma empresa? São todos desafios que a gente vai vivendo, e muitas vezes, até pelo Brasil, muitas vezes ter muito empreendedorismo de necessidade, o foco não chega a desenvolver essas áreas, mas se você está pensando em como é que eu construo uma empresa que vai crescer, que vai para outros horizontes, às vezes vai internacionalizar, você vai passar por todos esses desafios de identificar o problema, de gerir caixa, de ter uma distribuição melhor. E eu acho que o Centro de Empreendedorismo do INSPER e todas essas outras experiências de estar tocando projetos em paralelo, de estar sempre perto de mentores, eu acho que foram muito positivas. E aí, só para não deixar morrer uma ideia que você falou agora, que eu achei muito interessante, das histórias que eu contei, você extraiu que era sobre pessoas, o poder da tecnologia de alguma forma, e entender que nicho era esse, que problema era esse. E eu escrevi um texto quando eu estava no meio da faculdade, no meio pro final da faculdade, que o nome era In the Search for the Next Big Thing. Justamente com a reflexão sobre como é que você procura essa próxima coisa. No mundo de empreendedorismo é muito comum isso. Qual é a tese que eu vou empreender? Eu vou empreender com o quê? Eu tenho que ter uma ideia maravilhosa. Qual é o playbook para ter uma ideia, para pensar numa ideia? E, pelo menos do que eu ouvi de vários desses empreendedores com quem eu tive mentoria, do que eu li, do que eu assisto também, eu acho que os princípios são justamente estar próximo das tecnologias, porque isso é o que é possível agora. Então, a gente está falando de IA, ou está falando de blockchain. Alguém, em algum laboratório, está pensando uma nova solução tecnológica que pode viabilizar a solução de vários problemas que hoje não tem solução. Então, estar próximo das tecnologias, entendê-las, é muito importante para pensar próximas oportunidades de negócio. O segundo ponto é como é que eu estou próximo dos problemas e das pessoas que têm esses problemas. Principalmente startups, eu acho que elas atuam muito num edge cultural, assim, as pessoas estão com novos problemas, ou elas estão, assim, sempre uma startup quer mudar o jeito que você está fazendo alguma coisa. Então, chega um iFood, chega um Uber. Essas soluções, por serem tecnologias inovadoras, e a inovação ela pode estar na tecnologia, ela pode estar no modelo de negócio, ela pode estar no canal de distribuição, em N coisas, mas elas trazem uma maneira nova do consumidor viver e fazer uma determinada atividade, como pedir comida, como ir de lugar A para lugar B. Então, acho que isso é super importante. Mas o terceiro ponto, que é o das pessoas, não adianta só estar próximo das tecnologias, não adianta só estar próximo de entender os problemas, qual é o estado da nossa sociedade, o que é que as pessoas estão demandando hoje. Eu preciso estar perto de pessoas que vão me ajudar a entender mais as tecnologias, vão me ajudar mais a entender mais os problemas e vão conseguir pensar comigo essas soluções. Porque não é trivial. Eu acho que, assim, o mundo tem os problemas, aquilo de gerar valor do chão. O mundo tem os recursos, o mundo tem os problemas, o mundo tem as tecnologias. O empreendedor e o time dele, ele é uma equipe que o foco deles é como é que eu junto todas essas coisas e monto uma solução que vai fazer o mundo ficar diferente. Tem aquela frase, né, que atribuem a Ford de dizer, se eu tivesse perguntado para as pessoas o que é que elas queriam, elas diriam cavalos mais rápidos, né, e não um carro. Uhum. E então,
eu acho que uma analogia boa é pensar que as oportunidades que estão relacionadas às tecnologias, aos problemas, elas são como se fosse um quadro em branco. E é justamente a capacidade do time fundador ali, e por time fundador eu quero dizer os primeiros funcionários também, as pessoas que estão contribuindo para o desenvolvimento daquela startup, de pintar essa realidade de, poxa, você pode pedir agora um carro como o Uber. O Uber pensou essa experiência. Podia ter sido de N maneiras diferentes. Não é um tipo de problema que tem uma resposta certa ou errada. Tem respostas melhores ou piores e que funcionam ou não funcionam, que dão certos resultados ou não. Então, acho que esses 3 pontos do estar próximo das tecnologias, estar próximo dos problemas das pessoas hoje e estar próximo de pessoas que te ajudam a pensar essas duas coisas e que podem construir com você ou te dar conselhos ou te dar direcionamento, é o que você pode fazer para tentar pensar o que é a próxima tese. E aí, no texto eu falo assim também, não é só uma next big thing. Vão ter várias, como tiveram várias ao longo da história. E cada um vai poder tá construindo isso em ramos diferentes, né? E tem coisas, né, que não necessariamente vão ser problemas ou dores das pessoas, mas as pessoas também têm, sei lá, preferências, gostos, paixões, interesses, né? Então, por exemplo, a pessoa cria ali um aplicativo para a pessoa fazer algum tipo de interação relacionada a seu pet. Sei lá, criar uma versão, um twin digital do pet, uma coisa que eu nem sei se existe, né? Mas que eu imagino que pode gerar um altíssimo engajamento, porque muita gente tem pet. A pessoa que tem pet, ela não tem um problema. Como que eu crio uma versão virtual do meu pet e brinco com isso, compartilho em redes sociais e tal. Isso não é uma dor que ela tem um problema. Mas é um negócio que ela gosta muito do pet, né? Tem uma relação ali com o pet dela e tal. Muitos negócios surgem também nessas oportunidades, né? Não são Com só dores, certeza, certo? com certeza. Eu acho que assim, depende de como a gente define problema, mas eu acho que uma solução boa para respeitar a semântica e enquadrar esse problema é a gente pensar em geração de valor. Então, a sua solução, ela tem que, ou a sua oferta, vamos dizer assim, para não falar de solução para implicar um problema, né? Mas a sua oferta, ela tem que gerar algum valor. E aí, que tipo de valor ela gera, a natureza desse valor também define a fragilidade ou não, a perenidade ou não, a urgência ou não daquela sua tese de negócio. Então, por exemplo, se você pode até vender alguma coisa que gera valor e a pessoa, aquilo não é um problema, é uma necessidade ou é um gosto dela. Tudo bem. E aí, talvez, se numa primeira crise financeira, aquilo vai ser a primeira coisa que ela corta. Então, aquilo tem uma consequência de fragilidade para o seu negócio. Não quer dizer que ele não pode ser um negócio bom, não quer dizer que ele não pode ser um negócio grande, mas ele a natureza desse valor que você está gerando e a importância e a relevância daquilo na vida daquele seu nicho específico traz implicações do quanto o seu negócio pode gerar de caixa, do quanto o seu negócio é frágil a crises ou é frágil a mudanças culturais ou coisas do tipo. Então, por exemplo, a gente fala desse exemplo da paleta mexicana. A paleta mexicana, por um tempo, gerou valor para as pessoas, depois não gerou mais. O que são os hypes? Então, acho que essa reflexão é muito bacana para trazer essas diferenças. O mundo de VC tem muito essa ideia de como isso aqui é só realmente tá resolvendo um problema, uma baita dor, ou é mais ou menos um nice to have? Então, assim, é um painkiller ou é uma vitamina, né? Assim, tá matando a dor do cara, aquela dor de cabeça que ele não consegue viver sem aquilo, ou não, é uma vitamina que a vida dele vai ficar um pouco melhor. Poxa, talvez você consiga vender muito disso, mas isso traz implicações para a fragilidade do seu negócio. Eu acho que isso é uma coisa que não tem, de novo, não tem certo e errado. Tem o empreendedor assumindo os riscos da tese que ele decidiu montar e tomando as posições para mitigar esses riscos ao passo que ele vai construindo o negócio. Eu acho que é um pouco disso. Boa. Bom, avançando aí na trajetória. E a IA generativa, como é que ela entrou aí na sua jornada e o que você foi fazendo a partir disso? Boa. Nesses
três pilares, né, que eu mencionei aqui, de estar sempre estudando as tecnologias, estar sempre estudando os problemas e estar sempre perto de pessoas que podem te ajudar a entender mais sobre esses dois ou até construir eventuais projetos com você, a tecnologia é um ponto muito forte, né? E eu sempre tentei ficar próximo e acompanhar o que é que tem de novo, o que são essas soluções novas que estão surgindo nos laboratórios, que estão surgindo num paper aleatório ou num fórum que está falando sobre essa nova solução ou a nova pesquisa, porque isso amanhã vira uma possível tecnologia que pode ser usada para resolver um problema de mercado. E aí, como eu te falei, eu vim para São Paulo muito com a cabeça, eu quero empreender em tecnologia. E aí, ok, eu posso aprender sobre distribuição, eu posso aprender sobre negócio, eu posso aprender sobre a parte de design, eu posso aprender sobre como entrevistar cliente, mas a construção de tecnologia também é uma parte muito forte. As melhores empresas de tecnologia foram fundadas por pessoas que tinham essa visão técnica, que sabiam o que estava acontecendo por baixo, que entendiam ali o código. O Vale do Silício é muito isso, né? Óbvio que isso varia de cultura, né? Em alguns lugares é menos a ideia de deep tech, é mais a ideia do tech-enabled, né? De não ser uma solução que tenha uma questão técnica tão profunda, mas que o cara ganha muito na distribuição ou, enfim, com outras estratégias. Mas aí a generativa, ela entrou, e aí, de forma geral, quando eu comecei essa busca, eu quero entender mais de tecnologia. Eu estava trabalhando num fundo de venture capital, acho que final de 23 mais ou menos, e na época eu tinha passado para um intercâmbio na Tel Aviv University, em Israel. E aí, um mês depois, estourou a guerra lá e eu não pude ir. Mas o meu objetivo já era ir para lá para aprofundar em tecnologia. Eu disse, cara, eu vou ficar técnico agora. Eu estava comentando com você que eu nunca acreditei nessa ideia de você terceirizar a sua educação. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu acho que o INSPER é muito bom, acho que Berkeley, que eu cheguei aí depois, é uma instituição incrível também, assim como é Stanford, assim como é Harvard, assim como são várias outras pelo mundo. Mas nenhuma ela foi pensada para a trajetória de vida de Tadeu, para a trajetória de vida de João. Então, eu sempre vi a faculdade como um punhado de cursos. E ok, tem cálculo, tem estatística, tem todas essas outras coisas, e eu vou usar isso como algumas ferramentas, mas eu preciso complementar. Então, no INSPER mesmo, eu escolhi algumas outras eletivas do pessoal de engenharia. Então, eu fiz matérias de Machine Learning, que é o que está por trás da IA, né? A gente fala IA, mas na prática é Machine Learning, a visão computacional também. Eu peguei todas as matérias que eu podia relacionadas à tech, para, de fato, aprender isso. E eu acho que é legal que você saia dessa caixinha mental de eu sou um cara de negócios, eu sou um cara de tecnologia, eu sou um cara de... Eu acho que a gente tem que estar muito mais focado em ter essa formação holística, óbvio, ter a sua área ali de expertise, mas ter uma formação holística, né? Quando você olha para a história e você vê as pessoas, tipo um Da Vinci, essas personalidades que quando você vai ver a descrição deles era cientista, matemático, físico, biólogo, não sei, tipo, onde é que a nossa educação mudou e ficou assim uma coisa tão especializada? Tem um livro muito bom chamado Range, que ele fala assim, por que generalistas triunfam no mundo de especialistas? E fala como essa ideia de ter uma visão holística, uma educação holística, ela te permite o que se chama de um aprendizado meio que por transferência. Então, a gente aprende, toda vez que vai aprender algo novo, a gente não parte do zero. A gente parte dos padrões e dos vieses que a gente aprendeu de outras experiências. Então, isso é super importante. Por quê? Porque aí eu acho que essa é a habilidade que vai ficar, principalmente agora na era da IA, como é que eu consigo descer para os primeiros princípios, entender aqui o que é o padrão que eu tenho que abstrair e levar para outro lugar. O que foram as primeiras habilidades que a IA conseguiu fazer? O exemplo do jogador de xadrez é incrível, né? Que a IA ganhou do maior jogador de xadrez. Porque aquele problema do xadrez é um 8x8. Tudo bem, tem inúmeras possibilidades, mas é um cenário muito menos complexo do que dizer assim, Tadeu, qual vai ser a estratégia da primeira escolha dos próximos 5 anos? São tantas variáveis, são tantas pessoas, são tantas... É o que no livro e em alguns artigos as pessoas chamam de ill-structured problems, assim, problemas sem uma estrutura muito definida, que a principal dificuldade é como você estrutura a pergunta, como você define o problema, porque isso vai definir como você resolve, né? Então, voltando aqui para a pergunta inicial de como é que IA generativa entrou assim nesse meu estudo, foi muito por essa busca de, se eu quero ser um empreendedor em tecnologia,
cara, eu tenho que aprender tecnologia, eu não acredito na postura de é só achar um co-founder técnico e eu não preciso saber o que é uma API, o que é um database, Não acho que isso... Até intelectualmente, assim, não é o que eu quero seguir, sabe? Então, nesses estudos, acabou chegando para mim esse tópico da IA também. E o que você tirou disso? Como é que você foi se desenvolvendo com IA? Qual que é a sua visão sobre a IA hoje e o que ela proporciona, né? O que ela mudou para quem quer empreender? Boa, perfeito. Eu acho que ela é, assim, outra tecnologia, assim como nós tivemos outras ao longo do tempo, como a internet, a própria, depois o surgimento do browser, e aí o mobile, né, a App Store, foram sempre revoluções tecnológicas que foram destravando uma série de possibilidades. E né, essa tecnologia da IA, ela é mais uma dessas tecnologias que destravou novas possibilidades. E eu acho que é bacana, nessa reflexão, a gente descer um nível nessa discussão de IA para não colocar todas essas tecnologias no mesmo bolo. Porque quando a gente fala IA, esse termo existe, acho que desde 55, eu estava estudando isso recentemente, acho que foi em 1955 que um professor chamado McCarthy citou isso no primeiro seminário que ele ia fazer, numa requisição para um seminário. Óbvio, já tinham outros trabalhos de Turing, de outros caras, mas esse termo de IA, se eu não me engano, foi a primeira citação. Só que o que a gente chamava de IA em 1955 e o que a gente chamou de IA quando a OpenAI lançou o ChatGPT em 22 são coisas completamente diferentes. Então, o que eu acho que foi muito importante no meu estudo dessa área foi esquecer um pouco o nome IA e dizer o que é que está por trás, que modelos são esses, o que é que entra de input no modelo, o que é que sai de output no modelo, como é que ele funciona. Muito dessa revolução que a gente está vendo agora foi por causa do paper do Google, né, de 2017, né, de Attention is All You Need, falando da arquitetura de Transformers, que foi justamente assim, uma evolução de arquitetura usando as redes neurais para pensar, esse é um novo modelo que vai resolver certos problemas. E aí eu lembro aproveitando que a gente está nesse papo também falando de INSPER, etc., eu lembro de um professor de cálculo, meu Rosso, que numa das primeiras aulas, cálculo 1, assim, no meu primeiro semestre, ele falou, olha, gente, todos os modelos estão... Ele fala de modelos matemáticos, né? Porque no final do dia é isso. São várias contas que a rede neural está fazendo ali, com os parâmetros, com os pesos, com tudo isso. Assim como uma regressão linear tem seus parâmetros também é um modelo, assim como, a sua equação de segundo grau lá, que você está usando, você está modelando alguma coisa, seja a receita da sua empresa, ou seja, enfim. E aí eu lembro dessa frase de Russo que ele disse assim, todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. E aí eu levei isso, e inclusive eu escrevi depois um texto falando um pouco desse conceito, que o nome do texto é Modelando um Mundo que Muda. Porque o jeito que, por exemplo, o modelo mental de um founder de seed, se ele estiver bem alinhado, vai fazer com que a empresa cresça e ele vá para um Series A. No Series A, ele já precisa mudar o modelo mental. E aí, mudando esse modelo, ou seja, a própria eficiência do modelo, a eficácia do modelo, gerou a obsolescência dele, assim, né? De alguma forma. E eu acho que isso acontece com modelos de mercado financeiro, acontece com N coisas. Mas, enfim, eu falei tudo isso só para falar que por trás da IA existem esses diversos modelos. E a minha linha de estudo para encarar machine learning foi tentar entender esse por baixo dos panos. Foi tentar entender o que é um Large Language Model, e aí, depois desses Large Language Models, o que foram os outros breakthroughs aí que existiram na parte de vídeo, na parte de áudio, na parte de geração de foto, porque foram usados modelos diferentes. Não é tudo IA. E por que isso é importante para quem quer empreender? Porque você consegue entender em que nível de tecnologia a gente está, e dado que você entende alguns certos problemas, você consegue entender essa intersecção. Se você não consegue ter esse nível de profundidade, você vai dizer assim, é só usar IA. E aí você não consegue tangibilizar alguma solução, porque você tem o conceito de IA como essa inteligência. Você não tem a IA como... Não, é um modelo que tem esse input e gera esse output. Dado que esse é o input e esse é o output, dá para resolver esse problema, dá para juntar ele com outras tecnologias que têm outros comportamentos ou com outros modelos e fazer um sistema mais complexo, que é o caminho para o qual a gente está indo, né? A gente está saindo de só usar o modelo isolado, como era lá no começo, para os agents de IA, para sistemas que usam esses modelos de forma iterativa, com outros componentes, com uso de ferramentas, com uso de memória. Um pensamento um pouco mais sistêmico, no qual um dos componentes
é o modelo, né? Então, eu acho que essa seria uma forma... É o que eu tenho usado para estudar IA, e eu acho que é uma forma bacana para quem quer empreender por causa disso, porque te permite fazer esse link entre tecnologia e nível da tecnologia, problema que existe, para que você consiga fazer uma solução que de fato funciona e dá ROI e resolve o problema. E, bom, pensando agora, dado que você já navegou e navega tanto no empreendedorismo, na IA, estuda, aprende bastante, né? Fazendo um exercício agora um pouco mais aberto, né? É difícil a gente descrever o presente, né? Porque a gente está vivendo ele. É mais fácil descrever o que já aconteceu, porque daí você consegue sistematizar aquilo. É difícil descrever o presente e, claro, mais difícil ainda o futuro, vira exercício de futurologia e tudo mais. Mas, por mais que seja apenas uma tecnologia, quando a OpenAI, né, coloca um modelo que está lá por trás, que consegue gerar textos que respondem a prompts, a ideias humanas, junto com uma interface de chat, ele faz com que a coisa fique muito fácil, acessível para todo mundo e viraliza. E não para por aí, porque depois incorpora a ferramenta, busca na internet, gera imagem, faz pesquisa, agora vai a gente conversava aqui um pouco antes de iniciar a gravação, né? Você contou para mim que está usando o browser do Perplexity, que está fazendo uma série de coisas para as pessoas. E aí, o que eu vejo, né? E eu queria a sua visão sobre isso. Por um lado, né, tem essa possibilidade, essa mentalidade AI first para empreendedorismo, para as startups, esse 10x mindset, né? Dá para você fazer 10 vezes mais, 10 vezes melhor, 10 vezes mais testes, 10 vezes mais experimentos, ou construir um negócio em 1/10 do tempo. Então, a IA generativa, ela traz um efeito ali de 10, né? É um número meio, estimado, mas a gente mexendo sente que é por aí mesmo, cara. O que eu ia demorar um tempão, eu demoro 1/10 das horas. Então, de um lado, esse movimento abre muitos caminhos para os empreendedores, para quem quer criar, para quem quer aplicar tecnologia, para quem quer achar um problema para aplicar as coisas. Do outro lado, cara, uma galera, sei lá, começou a empreender fazendo assistente para reunião. E a OpenAI começa a colocar lá ferramenta que resume automaticamente. Cara, matou, não vai precisar, né? Ou então, ferramentas de tutores de ensino. O Google coloca lá o notebook LM e a OpenAI coloca o modo estudo e as outras também começam a colocar o modo estudo. Você fala assim, pô, EdTech acabou, tá ferrado. Não vai ter espaço para competir com as Big Techs nessas coisas que eles estão fazendo. Então, qual que é a sua visão sobre isso, né? Qual que é qual é a generativa e o que ela... a sua introdução com essas Big AI Techs, eles acabam entrando e sobra pouco espaço para resolver problema ali, porque tá resolvido nos $20 por mês que o cara já paga, resolve já um monte de coisa. E, ao mesmo tempo, potencializa do outro lado criação, inovação, enfim, passos, né, na trajetória empreendedora são acelerados. Onde que está o caminho aí? Né? Como balancear esses dois lados? O que me restringe e o que me potencializa? Boa, não, perfeito. Eu acho assim que, inclusive, esse foi um dos motivos de eu sempre gostar desse estudo de tecnologia, de empreender com tech. Eu fiz economia no INSPER, né? Assim, misturei um pouco de tudo, como eu falei, com coisas de engenharia e tudo mais, mas a formação principal foi economia. E eu lembro de um livro de Gustavo Franco, que eu li no meio da graduação. Gustavo Franco foi um dos caras que liderou o Plano Real, né? Enfim. E nesse livro Carta a um Jovem Economista. Ele fala que o problema que a geração dele resolveu foi muito o problema da inflação, hiperinflação no Brasil e tudo mais. E essa nova geração que está vindo com os de econometria, com os de todos esse ferramental que está ficando cada vez mais moderno, tem um outro desafio que, ok, sempre vai ter o problema da inflação e outras questões econômicas, mas o principal problema é
como é que eu resolvo a questão do crescimento e do crescimento sustentável. O Nobel da Economia agora foi nessa linha, né, de inovação, de crescimento sustentável, da explicação desse crescimento através da inovação. E quando você estuda os modelos e aí agora eu estou falando de modelo econômico de crescimento, a variável da tecnologia, ela sempre... primeiro, ela é deflacionária, porque se você tem mais tecnologia, você acaba reduzindo o preço das coisas, como a gente tem visto acontecer, enfim, ao longo da história. Mas depois, ela também é exponencial, porque você aumenta a produtividade. Então, na época de Revolução Industrial, o que aconteceu? Você teve uma mudança tecnológica ali muito forte, que aumentou substancialmente a produtividade das pessoas e daquelas economias. Então, eu acho que essa questão da tecnologia, ela sim muda muito, ela é boa economicamente em vários sentidos, por ser deflacionária, por ter esse efeito exponencial. E as empresas que estão usando isso, você vê agora, né, tem o Cursor, o próprio Lovable, ou várias outras empresas que conseguiram faturamentos enormes com poucas pessoas. Porque a alavancagem é muito grande, né? Você tem uma pessoa agora, um engenheiro. Eu acho que com a evolução dos modelos para a área de código, justamente porque a IA generativa na parte de texto, ela evoluiu muito e código é essencialmente texto, e com muito mais estrutura e com muito mais condição de você fazer testes, né? Para ver se aquele texto realmente está funcionando ou não, né? Porque o código quebra, diferente de um texto padrão, se for escrever um romance ou coisa do tipo. Eu acho que, principalmente para a área de engenharia, você percebe esse 10x e muito mais, e que o empreendedor tem que usar e tem que aprender a usar essas ferramentas. Não só o empreendedor, mas a pessoa que é um executivo ou que é um funcionário de alguma empresa. Você tem uma vantagem muito grande frente às outras pessoas, só porque você está usando a tecnologia que o seu concorrente não está tão familiar com ela. É o equivalente a quando lançaram os computadores e aí você tem o Excel ou coisa do tipo. As pessoas que já eram mais nativas digitais ou já tinham um conhecimento maior daquilo, elas no mercado de trabalho, elas tinham uma vantagem frente às outras pessoas. Você até hoje vê em descrição de vaga, se tiver Excel ou PowerPoint, não sei o quê, enfim, né? Pacote Office. Exato. Mas por que isso? Porque as empresas foram percebendo que o uso dessa tecnologia aqui, que é uma tecnologia, eu acho que, na minha opinião, pelo menos, muito menos impactante do que o que a gente está vivendo agora com ela. Eu acho que isso aqui é muito maior. Já se observava uma relação de produtividade muito mais interessante para a empresa. Então, a mesma coisa vai acontecer. Ficar familiar com essas ferramentas do notebook LM, do Google, do ChatGPT, do Claude. Às vezes a gente faz as coisas muito na correria e no instinto, mas se você parar, abre o ChatGPT e não usa como você usa normalmente, diz assim, cara, esse botão aqui, nunca cliquei. O que é que faz? O que é que tem de opção? E você realmente investigar a ferramenta, você vai descobrir várias coisas que você nem sonhava que tinham. Assim como quando você entra no Excel, você usa 1, 2, 3 funções, mas se você for lá nas abinhas, você vai ver que tem 1 milhão de outras coisas escondidas que poderiam trazer muito mais essa flexibilidade. Então, acho que isso vai ser um novo jeito de trabalhar e o desafio, inclusive, de quem está empreendendo, fazendo essas novas ferramentas, vai ser justamente mudar a cultura das pessoas, de como trabalhar para vender isso para elas, porque é muito diferente, você muda o jeito das pessoas. Aquilo que eu estava falando, o Uber mudou o jeito de pedir o transporte de lugar A para lugar B, o iFood mudou o jeito de pedir comida, enfim... há uma mudança cultural de comportamento. Satya, o CEO da Microsoft, ele falou, o maior desafio da IA não vai ser o técnico, vai ser mudar o jeito que as pessoas fazem as coisas. Porque isso é muito mais enraizado. Ali você descobriu, você muda o código. Aqui é difícil de mudar uma pessoa que está há 40 anos fazendo alguma coisa da mesma forma. Então, por isso, o nicho que você vai atender, você tem que levar todas essas coisas, que é um problema complexo, em consideração. Então, ok, esse é um lado da pergunta. E o segundo lado, que era, o OpenAI vai matar minha startup, né? Esse segundo lado, eu vi uma reflexão muito interessante do pessoal da Y Combinator, né, que é uma grande aceleradora lá do Vale do Silício, fazendo uma analogia, justamente para responder essa pergunta, com o que aconteceu com o mercado de SaaS. Então, você teve o estouro lá de cloud, e aí cloud começou a permitir um monte de outras aplicações, porque cloud computing agora é o futuro e tudo mais. E quando você vai analisar os tipos de empresa e como essas teses se consolidaram, você vai ver que a maioria dos cases que são B2C padrão ficaram na mão das Big Techs. Então, o Google Docs, o Spreadsheets lá do Excel, né, na mão da Microsoft, todos esses casos de uso
que são padrões da maioria da população, enfim, independente da sua profissão ou não, ficaram nas mãos das Big Techs. Por quê? Porque é um mercado que faz muito sentido para ela. Porque é um mercado gigantesco. O Google não vai entrar num mercado... Não vale a pena para ele entrar num mercado muito pequeno. Não faz... E muito pequeno para o Google é muito diferente do muito pequeno para o nível médio ali de empresa, né? Aí, o segundo tipo de negócio eram as soluções B2C que envolviam alguns riscos de compliance ou alguns riscos assim, de marca ou coisa do tipo. Airbnb. Cara, você vai alugar a sua casa para um estranho e ele vai morar... Você vai alugar a casa de um estranho e vai para lá. Como é que vai ser isso? Você vai competir com hotel. Tinha muito risco de compliance de marca e era uma aposta muito incerta para o Google ou a Microsoft dizer assim, eu quero entrar nesse business. Assim, não tinha muita relação com esse tipo de coisa que ele estava fazendo. Uber, a mesma coisa. Muito risco de compliance, muito... Então, essas teses que o pessoal da YC chamou de teses não óbvias de B2C, porque você diz, o Uber, você escuta o Uber antes do Uber, e diz assim, cara, o conselho 1 da mãe era não entra no carro de um estranho, agora você vai pedir o carro do estranho, né? Então, essas eram as duas primeiras áreas, as B2C óbvias, Google Docs ou coisa do tipo. A pessoa já escreve, todo mundo escreve. Eu vou botar a escrita no computador agora. Uhum. Isso eles disseram. Ficou com as Big Techs no site. E provavelmente vai ficar com as Big Techs na área da IA. As B2C não óbvias não ficaram com as Big Techs e provavelmente na área da IA não vão ficar. Vão ser o equivalente da era de IA, do Airbnb e do Uber. E o terceiro, que foi onde se formaram assim, mais de 300 unicórnios, foram os B2B verticais. Por quê? Porque os B2B verticais, eles primeiro tinham essa limitação de mercado e o produto ele tinha que se ajustar muito aos workflows e às necessidades daquela vertical. Então, pensa assim, será que o Google vai fazer um baita CRM focado no mercado de construção AAA? É tão específico que ele prefere dizer assim, não, eu quero fazer uma solução horizontal que volta para aquele B2C padrão, né? O cara já escreve, se ele escrever aqui, ele já faz o spreadsheet, sabe? Eu vendo a cloud pro cara que vai pegar o segmento AAA e fazer a solução dele, mas ele que faça. Exato. Então, assim, eu acho que a gente vai ver e tá vendo um pouco dessa consolidação seguindo esse mesmo padrão. O B2C óbvio, e aí no B2C óbvio eu quero dizer também com os casos B2B no sentido de as pessoas no trabalho usam Google Docs, então esse B2C/B2B óbvio, que todo mundo usa e que é verdade para todo mundo, que não tem um diferencial de vertical, que é horizontal. O B2C não óbvio, que é o equivalente de Airbnb, Uber e o que a gente vai ver aí na era da IA. E o B2B vertical, que aí você tem como construir uma camada de valor que é muito específica, e não só uma camada de valor em termos de produto, mas também de distribuição. Você tem condição de montar canais, de pensar go-to-market, de pensar estratégias que são muito focadas naquele cara. Você atende ele melhor, consegue atender ele até 10 vezes melhor. Então, não faz sentido para a Big Tech competir aqui, e se ela tentar, vai ser um gasto meio ineficiente assim, do tempo dela, sabe? Eu acho que a gente vai, de novo, futurismo, estou apoiado também nessa reflexão que o pessoal da YC, que tem visto muito isso, trouxe, mas eu acho que é um framework que faz sentido para pensar estratégias aí de teses. Cara, super faz sentido, né? Porque até no exemplo, no fundo assim, né? Eu fiz essa provocação porque eu tenho um pouco do seguinte, se alguém foi lá, investiu, criou uma startup, criou um negócio, que foi atropelado por uma inovação, um novo agente, um novo serviço de uma Big Tech, a sensação da pessoa é essa, a Big Tech entrou no território dela. Mas o que você falou é muito interessante, porque no fundo é o contrário. Cara, você sabe onde as Big Techs vão pisar, né? O exemplo próprio que eu dei das ferramentas para resumo de reunião. Reunião todo mundo faz. Em tudo. É o B2C/B2B óbvio, né? É óbvio. É o horizontal. Você faz reunião no mundo corporativo, médicos atendem pacientes, que é uma espécie de reunião ali, em que o médico conversa com o paciente, advogados atendem clientes e fazem briefs e tal. Então, alguém que esteja trabalhando numa solução para resumo, transcrição de reunião, tá pisando num território que daqui a pouco vai vir um gigante e esmagar, né? Então, super legal, né, essa análise. O pessoal da Y Combinator
trouxe, né, fez e você trouxe aqui. E, João, para a gente ir finalizando aqui, eu acho que a gente nunca sabe quem que vai assistir, escutar um papo como esse aqui, né? Uhum. Pode ser uma galera que tá numa vibe que mesmo que você, que a gente aqui, de certa forma, né, no grupo mesmo, com ele empreendendo, pivotando o negócio, fazendo, inovando, emergindo nas tecnologias, indo atrás e tal. E pode ser também uma galera que, sei lá, tá aí como você estava lá atrás, no ensino médio, né? E de alguma forma esse conteúdo chega ali até a pessoa. Se você tiver que deixar aí, sei lá, 3 reflexões, né? Até é difícil falar ensinamentos, porque o aprendizado é a pessoa que vai ter. Mas 3 reflexões que você acha legal compartilhar em função do nosso papo aqui, dessa sua trajetória, para a gente ir encerrando. O que você deixaria aí para o futuro? Boa. Cara, eu vou contar uma primeira reflexão, que foi inclusive uma história legal. Eu passei esse tempo agora lá na UC Berkeley, né, no Vale, e uma das histórias interessantíssimas que aconteceu comigo foi... Eu tinha uma aula que toda semana a professora trazia algum convidado para falar com a gente, algum empreendedor. E aí, numa dessas semanas, ela trouxe a Tracy Young, que é uma empreendedora que vendeu um SaaS focado nessa área de construção por mais de $800 milhões. Depois foi partner na Y Combinator e etc. E eu disse que eu vou postar no LinkedIn sobre essa aula. Postei, marquei a professora, eu tinha ficado mais próximo dela de alguma forma. Caso interessante, a professora não curtiu, não comentou, nem nada, enfim. Quando foi na semana seguinte, eu estava lá no prédio para a mesma aula, estava sentado no chão no corredor, aí chega a professora, senta no chão do meu lado e diz assim: João, eu gostei muito do post que você fez, obrigado por ter feito, e começou a perguntar o que é que eu estava fazendo ali. Porque eu tinha ido para Berkeley, aí eu contei de todo esse estudo, de querer ficar mais técnico, de olhar para essa parte de IA, dessa área de startups, que sempre foi a área que eu estudei, que eu decidi seguir. Aí a gente bateu mais um papo e ela disse assim: daqui a 2 ou 3 semanas, o palestrante convidado é o CEO da Perplexity. E antes, essa aula tem tipo umas 300 pessoas mais ou menos na sala. Aí ela disse: e antes da aula, a gente vai fazer um café com ele, eu e mais uns 3 ou 4 alunos. Se você quiser vir também... Eu disse: cara, não tem como dizer outra coisa que não um sim completo aí, tô né? livre. Tô livre. Se eu não tava, eu tô agora. E aí, nesse café, uma pergunta que eu fiz para o CEO da Perplexity foi justamente: o que é que você, como engenheiro e que está tocando um time agora, como é que você se prepararia para essa nova era, para esse novo mercado que está vindo, esse novo jeito de estudar e de aprender as coisas, enfim. E ele disse assim: olha, eu vejo que o tipo de profissional que você deve querer ser, ele falou assim, é você ser um jack of all trades, master of one. Então, você conseguir operar em vários níveis, ter essa visão holística, mas ser muito bom em uma coisa. Ele deu o exemplo da Perplex. Ele disse: olha, o meu designer que está fazendo a UX, a UI, ele entende de como o modelo é treinado lá embaixo. Porque aí ele consegue fazer reflexões sobre latência, sobre não sei o quê, consegue comunicar com o meu cientista, consegue comunicar com o desenvolvedor, da mesma forma que a pessoa que está lá, o PhD que está treinando os modelos que rodam por trás, porque a Perplexity, ela, na verdade, é mais application layer, né? Ela usa alguns modelos da OpenAI e de outros, mas também tem algumas soluções próprias e coisas do tipo. Esse cara que está olhando para os modelos, ele também entende o que é a experiência do usuário na ponta, porque senão ele não consegue resolver o problema, ele não consegue tomar uma decisão de como treinar aquele modelo de uma forma diferente, de modo a reduzir a latência, porque a experiência do usuário vai ser assim. Então, acho que seria essa a primeira reflexão que eu tenho para mim, tenho tentado seguir, que é: eu preciso entender os problemas meio que nas suas diversas faces, e para isso eu preciso ser um profissional mais holístico. Eu não posso me fechar na minha caixinha, porque senão eu vou virar um profissional do xadrez, né? Profissional de você funciona naquele 8x8. E esse 8x8 é o lugar onde a IA mais vai brilhar, porque é um problema menos complexo. Então, se você é um profissional do tipo que alguém chega para você e diz: olha, eu tenho esse problema aqui, essa aqui é a solução, implementa assim. Você tem um certo tipo de valor. Se você é um profissional que o seu chefe chega para você e diz assim: olha, esse aqui é o problema, essa aqui é a solução, vê como tu vai implementar. É outra coisa. Outra coisa é: olha, esse aqui é o problema, descobre a solução.
E você tem um outro nível, que é normalmente o pessoal do nível executivo, que diz assim, olha, descobre qual é o problema, o que é que a gente tem que resolver. A gente tem uma estratégia, a definição que eu tenho de estratégia é justamente que problemas você escolhe resolver e em que ordem para chegar num dado objetivo. E os melhores tipos de profissionais são os que, entendendo aquele objetivo, assumindo que você não é empreendedor, né? Porque o empreendedor ele também tem que dizer, vamos por aqui. Essa é a visão. Essa Mark Andreessen, que é da A16Z, ele fala, a realidade é mais maleável do que a gente pensa. Às vezes a gente se prende muito nos quadrados, mas você pode tentar fazer construir uma realidade diferente. Essa, beleza, é a visão. Para eu mudar isso, para eu fazer as pessoas pedirem transporte de uma forma diferente, para eu fazer as pessoas pedirem comida de uma forma diferente, quais são os vários problemas aqui que eu tenho que resolver e em que ordem? Eu acho que o profissional que tem um entendimento mais holístico, que conhece o cliente, que tem esses princípios de empreendedorismo, ele consegue identificar esses problemas, ele consegue trazer soluções. E se ele tem um lado técnico, ele consegue pensar a implementação melhor e isso informa a maneira como ele decide esses problemas. Eu acho que esse seria a reflexão principal. E a segunda, a questão do não terceirizar a sua educação. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre tive muito de princípio, de, cara, não bota a sua educação na mão de alguém, seja da melhor faculdade do mundo, porque aquilo não foi feito para você. Você tem que, de alguma forma, ter agência, né? Para relacionar com esse tema. Mas ter essa agência e ter essa própria autonomia e curiosidade para dizer, cara, eu tenho que me desenvolver assim, controlar o processo. Esse caminho é meu, então eu vou para o Vale do Silício, vou para Berkeley para aprender isso, isso e isso, porque eu quero falar com esse professor e eu quero esses cursos. Eu vou para o INSPER para aprender isso, isso e isso. Ou, não, eu vou estudar esse assunto que hoje na internet tem 1 milhão de coisas. Eu falo muito com o ChatGPT sobre várias coisas que eu quero aprender também. Você tem muitos recursos, mas como é que você vira dono deles e não vira uma pessoa responsiva? Porque, por definição, a pessoa que é empreendedora, ela não pode ser uma pessoa só responsiva, reativa. Porque ninguém vai mandar você empreender, você fazer uma coisa diferente. Eu falo isso muito com meus amigos e dizer assim, tem uma diferença entre trabalhar e empreender, ainda que você seja o dono da empresa. Porque o trabalhar é muito reativo. Olha, o cliente pediu tal coisa, ou próxima semana tem esse prazo. Isso você está trabalhando, você é reativo. O empreender é parar e dizer assim, tá certo isso, cara. Será que a gente vai por aqui? Olha, tem essa nova tecnologia, e se a gente juntasse essas pessoas que têm esses problemas, essas pessoas que conseguem construir essa solução, essa nova tecnologia que surgiu? Então, o empreendedor ele precisa desse certo tipo de contemplação, de certa forma, para poder pensar inovações e pensar novas maneiras de fazer as coisas. Então, acho que essas seriam as 3 reflexões de ser esse profissional mais holístico, não terceirizar a sua educação de forma alguma. E aí eu acho que essa terceira de tirar um tempo para pensar e para ser mais dono do seu caminho. Sabe, eu acho que talvez seriam as 3 reflexões aí. Maravilha, João. Cara, queria super agradecer o papo. Como nas nossas oportunidades anteriores de estarmos juntos, super aprendi com a sua trajetória, com o seu conteúdo. Acho que é bastante experiência, bastante conteúdo, apesar de muito jovem, né? Você já tem uma visão empreendedora muito, muito legal, e tenho certeza que quem acessar esse conteúdo vai aprender também com o que a gente trouxe aqui. E agradecer. Valeu pelo tempo, valeu pelo papo. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite aí. E, assim, eu acho que, como eu falei, se qualquer uma dessas coisas que eu falei aqui teve sentido, é porque elas foram resultado de várias pessoas, de você, inclusive, que fizeram parte da minha trajetória e foram mentores e foram me auxiliando e foram me ajudando a tomar consciência. Eu acho que a vida, de alguma forma, ela é uma grande trajetória de ir tomando consciência sobre... Cara, eu nunca tinha pensado que empreendedorismo é assim, ou que aqui eu estava terceirizando minha educação. E aí você ouve alguém falando isso, ouve alguém comigo falando sobre esse framework de B2B, B2C, e você vai aumentando consciência de alguma forma. Então, eu acho que essas pessoas que passaram pelo meu caminho, que foram me formando, e que bacana que a gente pode estar trocando ideia e
se encontrando de diferentes formas, ajudando também o pessoal que está ouvindo isso pela primeira vez. E mais que isso, por isso que eu faço questão sempre de citar vários nomes, citar os livros, para que a galera vá ver as referências e vai dizer, caramba, o João tava falando besteira ali, o cara falou isso, mas eu interpretei de uma forma completamente diferente. E é nesse debate, nessa troca, e com essa curiosidade incessante, de se perguntar, por que assim? Por que não pode ser diferente? Caramba, eu assumi isso aqui como verdade. A quantidade de verdades que a gente assume é um negócio bizarro. E são elas que travam, muitas vezes, essa inovação, esse próximo passo, seja de carreira ou seja pessoalmente. Então, obrigado pela oportunidade aí. Obrigado também por ter sido essa pessoa que, em vários momentos, me deu as oportunidades, como de estar aqui falando, ou no evento lá do Spark, que a gente organizou junto, que foi super bacana. Legal, então, acho que é sobre isso, é sobre aqueles 3 pilares, com essas tecnologias, com esses problemas, mas principalmente, acho que esse é o pilar principal, esteja perto das pessoas certas, porque isso vai trazer todo o resto, sabe? Última coisa que o seu comentário provocou. Alguma leitura atual, recente, que gostaria de compartilhar? Algum livro aí, enfim, referência para... Cara, o que tá na mente agora, assim? Cara, eu tenho alguns. Você precisaria ver o tema específico. De novo, é aquilo, né? Do terceirização da educação. Qual é o seu plano? Eu vou fazer o seguinte, recente, eu vou dar algumas recomendações, mas uma reflexão anterior a isso, que eu sempre falo com meus amigos também, é dizer assim, você tem um plano de estudo? Porque às vezes um amigo meu chega assim pra mim e diz, olha, me diz um livro. Eu disse, pra quê? Você tá tentando fazer o quê? Qual é o seu plano de estudo? Ah, não, eu quero ser um cara de produto. Ah, então lê os livros de Marty Kagan, do Silicon Valley Product Group, excelente. Tem Loved, tem Inspired, tem Empowered, tem Transformed, muito bons. São as minhas referências para essa área de produto. Loved é mais para essa área de go-to-market. Para quem está olhando para go-to-market, tem Loved e tem Revenue Architecture também, que é de um cara chamado Jacob, do Winning by Design. Deixa eu ver o que mais. Eu tô lendo um agora do Ben Horowitz, que é da A16Z, que é o The Hard Things About Hard Things, que ele fala muito sobre gestão e sobre essa cabeça também do ser empreendedor, dos desafios que tem, do como é que você demite um amigo, como é que você você contrata uma nova pessoa e vende o sonho, como é que você fala com o investidor depois que o negócio deu errado, assim, uma coisa que eu tenho aprendido recentemente empreendendo também, é que muitas das coisas do sucesso do empreendedor tá atrelado a traços de personalidade e não só traços técnicos. Às vezes você sabe muito sobre produtos, sobre arquitetura, sobre tecnologia, sobre go-to-market, sobre N coisas, mas você não tem certas virtudes ou você não tem certos traços de personalidade, de enfrentamento, de ter a coragem de dizer, não, isso aqui não faz sentido, eu vou por aqui, ou de deixar pessoas incomodadas com o seu jeito de agir, ou o seu jeito de pensar, não ser meio que people pleaser nesse sentido, né? Então, eu acho que essas foram algumas recomendações, mas eu faria essa reflexão anterior, dizer, qual o seu plano de estudo? E aí fala com as pessoas da sua área, ou fala se você não tem ainda isso, diz, cara, eu preciso decidir o que é que eu como economista, eu como engenheiro, vou estudar, vou enveredar de novo, trazer para você essa autonomia da educação, e os conteúdos tem milhares depois que você acha isso. Muito. Que aí você lê um desse, aí vê as referências que o cara citou, aí vai ver outro. Então, acho que isso é incrível. Para quem está olhando mais para tecnologia, acho que um introdutório bem bacana é um chamado The Software Engineer Guidebook, que é de um cara que tem uma newsletter chamada The Pragmatic Engineer, que é muito bacana. Ele dá um basicão assim de, olha, o que é um desenvolvedor júnior, um desenvolvedor pleno, sênior. Tem um outro livro mais na área de software design, que é A Philosophy of Software Design, de um professor de Stanford chamado John Elsterhost, que eu acho que é super bacana, porque nessa era da IA com código e tudo mais, eu acho que são essas habilidades de produto e de arquitetura e de pensar a solução no nível mais macro, mais com entendimento da aplicabilidade também, que vai permitir você dizer assim, não, a arquitetura que eu quero é essa, eu quero essa tech stack, e aqui nesse folder, nessa file, eu quero que a IA gere isso aqui. Faz uma route assim, assim, assim. Aí ela faz perfeitamente. Por quê? Porque você reduziu a complexidade de modo que aquele modelo foi mais útil para aquela situação. Ao invés de tentar fazer um prompt e dizer assim, gera um CRM completo aí para mim. Tem muita incerteza, tem muitas variáveis. É um tipo de problema que aquele modelo, da forma que você está usando, não é a melhor alternativa, sabe? Então, enfim, um pouco dessas recomendações aí. Boa. Legal, João. Então, novamente, obrigado. E agora é só realmente agradecer a quem está assistindo esse conteúdo, compartilhando aí com a gente.
Muito, muito bacana. Inspiradora a conversa. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.